Oi, Tavana, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo é para falar sobre fatoração, ok? Que são os seguintes capítulos, 16 e 17 da sua apostila de Mate 1, tá? Eu vou colocar tudo no mesmo vídeo, tá? O vídeo 16 e 17, e eu vou falar dos 4 casos de fatoração que esses dois capítulos abordam, tá? Primeiramente, o que você tem que saber de fatoração? Fatoração de polinômios, né? É inverso dos produtos notáveis. Nos produtos notáveis, a gente aprendeu o quê? Que, por exemplo, x mais 2 ao quadrado é quadrado do primeiro, aí vai ficar 4x mais 4. Isso a gente aprendeu, tá? Vai ficar isso aqui, esse polinômio. O que vai ser agora na fatoração? Eu vou te dar um polinômio e desse polinômio você tem que chegar aqui. Esse é o inverso, tá? Você vai ter que chegar nesse valor aqui. Esse é um tipo de caso de fatoração, que é o do trinômio quadrado perfeito. É o terceiro caso que eu vou abordar, tá? Mas eu já estou tentando te mostrar o que é uma fatoração. Eu vou te dar sempre um polinômio e você tem que transformar em algo que era o produto notável anteriormente, tá? Então, vamos trabalhar isso. Primeiro caso, fator comum. Bora. Fator comum, também chamado de também colocar em evidência, tá? É o seguinte, eu vou te dar um polinômio e você tem que ver entre todos os termos do polinômio se eles têm algo em comum. Se eles tiverem, você pode dividir todo mundo por esse termo, tá? Pode ser um número ou uma letra, ou um número vezes uma letra. Pode ser também os dois juntos, número e letra, tá? Vamos te dar vários casos aqui, exemplos para você conseguir chegar a isso. Primeiro caso, eu vou te dar por número só, para ficar mais fácil. Pensa o seguinte, imagina que eu te dou assim, ó, 24 mais 30. Aí você fala, João, dá 54. Mas imagina que eu queira que você coloque isso em forma fatorada. Você tem que pensar o seguinte. Por qual número eu posso simplificar o 24 e o 30? Pelo mesmo número. É tipo um MDC, tá? Se você lembrar, o MDC de 24 e 30 dá 6. Os dois são múltiplos de 6. Então eu poderia dividir por 6. Tá? Então, nesse caso aqui, o MDC desses dois números dá 6. O que vai acontecer? Se eu botar esse MDC, que é o 6, vai multiplicar e vai abrir parênteses. Se você dividir o 24 por 6, dá 4, não dá? Se você dividir o 30 por 6, dá quanto? 30 dividido por 6 dá 5. Carrega o sinal para ele. Pronto. Isso é fatorar. Tá? É você pegar um termo em comum nos dois aqui, botar na frente e abrir o parêntese, tá? Eu botei aqui só como número, mas podia ser também um monte de letra, tá? Vamos pegar aqui outros casos aqui que você vai ter que saber. Vamos imaginar uma coisa agora assim, ó. 3x mais 6y mais 9z, tá? Vamos pensar o seguinte, número 3, 6 e 9. 3, 6 e 9 eu consigo tirar alguém, dividir todo mundo por um mesmo número? Consigo. Quem? O 3, né? Então eu já posso dividir por 3, né? X, Y e Z tem algo em comum? Não tem nada em comum, então é só divisão por 3. Então você vai botar um 3 vezes, abrir parênteses. Dividindo 3x por 3, fica só x, né? Dividindo 6y por 3, dá 2y. Segue o sinal. 9z dividido por 3, dá 3z. E pronto. O que eu fiz? Eu peguei o 3 que estava em comum em todo mundo e botei em evidência aqui. É o fator comum. Entendeu? Se você fizesse agora o chuveirinho de novo, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2y, 6y. 3 vezes 3z, 9z. Entendeu? Só que a forma fatorada é essa aqui. Tá bom? Vamos continuar. Por enquanto, eu só botei o que fatorado em fator comum? Números. Tem como botar letra? Tem. E aí que você se complica um pouco. Vamos pegar outro exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma coisa assim, ó. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x e pronto. Deixa assim. Se você pegar os números 1, 3 e 5, não tem nada em comum. Não consigo dividir por um número em comum, né?
Mas aqui tem x e aqui tem x. Aí é detalhe. Quando você vai dividir, você pega sempre... Se tiver todo mundo com a mesma letra em comum, beleza. Só que você vai pegar o menor expoente. Por quê? Aqui tem x3, tem x2, tem x, não é? Então você vai pegar aqui um de menor expoente. O x, que é o x elevado a 1, não é? Então você pode botar o x em evidência aqui. Se você dividir x ao cubo por x, dá x ao quadrado. Aqui vai dar 3x e aqui dá 5. Eu dividi todo mundo por x. Deu para chegar a isso? Ó, dividir x ao cubo por x deu x ao quadrado. Dividir isso aqui por x, fica 3x. 5x dividido por x dá 5. Coloquei na forma fatorada. Atenção, dica importante que é o quê? Se eu botei na questão lá, fatório do seguinte polinômio. O primeiro caso, que é esse, você sempre vai tentar esse primeiro caso. Você vai olhar e ver. Tem algo em comum em todo mundo? Se tiver, já fatora. Se não tiver, aí vai para os outros casos. Tá bom? Então, vamos fazer só mais um exemplo de fator comum aqui. E depois a gente vai para agrupamento. Esse exemplo aqui já é mais complicado. Porque eu vou pegar tanto números quanto letras, tá? Que estão em comum aqui. Porque se você olhar, olhando os números, 5, 10 e 15, dá para dividir todo mundo por qual número? Não dá para dividir todo mundo por 5? Então você vai tirar 5 de todo mundo, ele vai ficar na frente, né? Vou até colocar aqui já abrindo parênteses aqui, tá? Só que é o seguinte, tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui. Se tem x em todos, eu posso tirar x como fator comum também. Só que lembra, eu falei o quê? É sempre o menor expoente. Como é x3, x2 e x1, eu só posso tirar o x1. Tá? Agora, de novo, tem y3, y2 e y1. Tem y em todos. Eu posso pegar também o de menor expoente, y. Então, o fator comum, quem eu posso colocar em evidência, é 5xy. Tá? Ou seja, você vai dividir todo mundo por 5xy. Se você dividir por 5xy aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1. Y dividido por y, cortou o y. X ao cubo por x, fica x ao quadrado. Tá? Agora aqui, se você dividir 10x2y por 5xy, 10 dividido por 5 dá 2. X ao quadrado por x dá x. Y ao quadrado por y dá y. E se você dividir também aqui por 5xy, 15 dividido por 5 dá 3. X por x cortou. Y ao cubo por y dá y ao quadrado. E com isso, eu fiz fator comum. E você viu que eu botei tanto número como letra juntinho. Tá bom? Então, treina isso. E tira a dúvida comigo. Ok? Vamos fazer agora o segundo caso, que é ainda do capítulo 16, agrupamento. Muito bem, agrupamento é o segundo caso. Agrupamento, você só vai desconfiar se é agrupamento realmente se tiver 4 ou 6 termos, ou seja, tiver um polinômio com 4 monômios ou 6 monômios, tá? Se não, ó, nem lembra que é agrupamento. Por exemplo, você vê um polinômio, o polinômio tem 3 termos, e não é agrupamento, tá? Tem que ter 4 ou 6 termos. Já desconfia se tiver esse número de termos, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer vários fatores comuns, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. AX, BX, AY, BY. Você está vendo que tem 4 termos? A gente vai fazer o quê? Um monte de parezinho. Que é o quê? A gente vai fazer fator comum aqui e fator comum aqui. Primeiramente. Se eu fizer fator comum aqui, quem é que está em comum aqui? AX e BX. Não é o X? Então, você pode botar o x em evidência, fator comum, e aí vai ficar a mais b dentro do parêntese, né? Eu tirei x daqui e x daqui. Se ficar ao contrário, ó, x vezes a, ax, x vezes b, bx. Foi? Agora, quem é que tem fator comum aqui? Não é o y? Y aqui. E também vai ficar a mais b, né? Aí um detalhe importante. Para o agrupamento ocorrer, o termo entre parênteses tem que ser o quê? Igual. Se o termo entre parênteses não tiver igual, você fez alguma besteira,
Não vai dar para fazer agrupamento. Tá? Muito bem, tá igual, não tá? Beleza. Agora que tá sacada, agora eu quero que você tenha uma mente aberta para enxergar isso. Aqui é x vezes a mais b, y vezes a mais b. Quem está em comum aqui nesses dois casos? Não é o a mais b? Tem a mais b aqui, tem a mais b aqui. Ou seja, vamos fazer um outro fator comum, um terceiro fator comum. Ó, fizemos um fator comum aqui, outro fator comum aqui. A gente vai fazer um terceiro fator comum, que é o quê? Quem está em comum aqui e aqui? Não é o a mais b? Então vamos tirar a mais b dos dois caras. Quando eu tirar o a mais b daqui, vai sobrar só quem? O x. Quando eu tirar o a mais b daqui, vai sobrar só o y. Então é x mais y. Tá bom? E fecha parênteses, né? Ou seja, desse agrupamento aqui, desse polinômio aqui, ficou isso aqui. Tá? É isso o agrupamento. E sempre é isso, ó. O a mais... O último fator comum vai ser um polinômio que tu vai tirar. E sobrou x mais y aqui. Tá? Vamos fazer 2 exemplos disso para a gente treinar, tá? Bora. Vamos fazer esses 2 exemplos aqui de agrupamento. Ó. 1, 2, 3, 4 termos. Agrupamento. 4 termos. Vamos fazer o quê? Parezinhos, né? Esse cara e esse cara têm algo em comum, mas esse cara e esse cara não têm algo em comum. Aí eu vou te dar uma dica, essa é uma pegadinha, que é o quê? Se você fizer fator comum aqui, quem é que tem em comum aqui? xy e 3x. Não é o x? Então esse cara que vai ficar na frente. Então vai ficar x vezes y menos 3. Ó, tirei o x dos dois caras aqui. Tudo bem? Y e menos 3 não tem nada em comum. MDC de 2 números ou 2 letras que não tem nada em comum é 1. Então, como não tem nada em comum, você vai botar o 1 como fator comum e vai botar entre parênteses y menos 3. Porque não tem nada em comum. Se você enxergar aqui agora, ó, y menos 3 e y menos 3. Dentro do parênteses está o quê? Igual. Então, você pode botar ele em evidência. Então, y menos 3 fica em evidência. Sobrou o quê? Ó, botei o y menos 3 em evidência. Sobrou quem? O x e o 1. X mais 1. E pronto, fechei. Entendeu? São 3 fatores comuns que você tem que fazer, tá? Sempre, em agrupamento. Agora esse aqui. Vamos lá. Vou pegar de novo esses dois aqui, tá bom? X, ó, 2x ao quadrado e 3x. Vamos lá. 2 e 3 não tem nada em comum. Não consigo dividir o 2 e o 3 pelo mesmo número, né? Mas o x ao quadrado e o x eu consigo. Eu consigo tirar quem? O x, né? Então vai ficar x vezes... Como eu tirei só um x, e aqui é x ao quadrado, ficou 2x. Como eu tirei esse x aqui, menos 3. Tá? Vamos para o segundo parzinho ali. xy e y. Tem y, né? Tem y nos dois. 4 e 6 eu consigo dividir os dois por quanto? Por 2. Tudo bem? E eu vou botar um mais aqui, mais 2y. Abre o parênteses. Ó. 2y, então, é o nosso termo em comum aqui. Se eu dividir o 4xy por 2y, 4 dividido por 2, 2. Y vai sumir, ficou só o x. 6y por 2y dá 3, né? E ó, o menos, carrega o menos junto. Tá igual o termo aqui entre parênteses? Tá, né? Então, põe ele na frente. 2x menos 3. Sobrou quem? O x e o 2y. X mais 2y. Fatorado. Cheguei aqui. Foi? Treinem bastante isso nos exercícios do capítulo 16, tá? Mas não acabou o vídeo. Vamos fazer agora o capítulo 17, os outros 2 casozinhos. Bora! Muito bem, atenção nesse aqui, hein? Ó, trinômio quadrado perfeito. O nome já diz, é um trinômio. Se é um trinômio, eu vou ter quantos termos? 3 termos. Então, ó, lembra, agrupamento, você sabe, tem que ter 4. Trinômio, tem que ter 3. E aí você já desconfia. Se tiver 3 termos, fala, pode ser um trinômio quadrado perfeito. Tem que verificar. Primeiro, antes de ver se é trinômio quadrado perfeito, tenta fazer fator comum antes, tá? Não deu, tenta o trinômio quadrado perfeito. Que é o seguinte. A gente viu no produto notável o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Que era o quê? Isso aqui, ó.
A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado. Sempre quando você vê isso, ficava quadrado do primeiro, 2 vezes o produto dos dois, mais quadrado do segundo. Isso é o produto notável que a gente viu. Se for mais aqui, aqui é mais. Se fosse menos aqui, aqui era menos, né? Tá? O que vai acontecer? Agora eu vou te dar esse polinômio para tu transformar nisso aqui. Ou mais ou menos, né, no caso. Esse sinal aqui do meio. Você vai ter que ver. Como é que você vai ver isso? Você primeiro, nos termos da ponta, você vai aplicar a raiz quadrada. Quem são os termos da ponta? O primeiro e o último, né, gente? Os termos da ponta. Esse e esse. Você vai aplicar a raiz quadrada. Depois você vai fazer uma provinha real no termo do meio para ver se bateu. Se bateu, corre para o abraço e acertou a questão. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Te dei esse polinômio aqui. É um trinômio. É um trinômio. Aí você fala, será que é trinômio quadrado perfeito? Vamos tentar ver. Vou aplicar a raiz quadrada no primeiro e no último. Se você aplicar a raiz quadrada aqui, ó, raiz de 4 é 2. Raiz de x ao quadrado é x. Se você aplicar a raiz quadrada aqui nesse aqui, raiz de 9 é 3. Raiz de y ao quadrado é y. Opa, então é 2x e 3y, né? Aí você fala, deve ser então, ó, 2x, como o sinal aqui é mais, né? No termo do meio, é mais aqui, 3y elevado ao quadrado. Você fala, deve ser isso. Entendeu? Só que para você comprovar que é aquilo ali, você tem que o quê? Fazer a prova real no termo do meio. Lembra que o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Então você vai fazer, ó, 2 vezes o primeiro, que é o 2x, vezes o segundo, que é o 3y. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. X vezes y, xy. Bateu com o termo do meio? Bateu. Então tá correto. A resposta fatorada é essa aqui. Entendeu? Então, essa é a regrinha. Fatora raiz quadrada no primeiro e no último. Deu para fazer a raiz quadrada, B? Ah, professor, tentei aplicar a raiz quadrada, não deu para fazer a raiz quadrada. Então, não é TQP, não é trinômio quadrado perfeito, tá? Vamos fazer mais 2 exemplos desse caso aqui. Bora. Vou fazer agora 2 exemplos de trinômio quadrado perfeito, tá? Ó, te dei um trinômio, já desconfia. Aí lembra, tem que fazer o quê? Raiz do primeiro, raiz do segundo. Dá para fazer a raiz quadrada do primeiro e do último ali? Dá, né? Então vamos fazer, ó. Raiz de A ao quadrado dá A. Raiz de 25 dá 5. Com o sinal aqui do termo do meio é menos, você vai desconfiar que isso aqui vai ser A menos 5 ao quadrado, tá? Ó, A menos 5 ao quadrado. É sempre assim. Tá, mas lembra, tem que fazer o quê? A prova real, que é o termo do meio. Tem que ser o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes A vezes 5, isso aqui dá 10A. 10A, 10A bateu. Então, pronto. A resposta é aquilo ali, tá? De novo, tem 3 termos? Tem 3 termos. Dá para fazer a raiz quadrada desse cara e desse cara? Dá. Se você fizer a raiz quadrada desse cara, dá 5x. Raiz quadrada do 4 dá 2. Sinal do meio é mais, então fica 5x mais 2 ao quadrado. Agora, termo do meio, provinha real. 2 vezes o primeiro, que é 5x, vezes o segundo, que é o 2. Multiplicando aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20, 20x. 20x, 20x, bateu. Corre para o abraço, a resposta é essa aqui. Tá? Bem simples, né? É só praticar um pouquinho, gente. Pratica. Exercício, não adianta. Só olhando eu fazer, não vai aprender, não. Tem que, ó, praticar, vai errar, aí você vai ver o que errou, volta, faz de novo, tá bom? Último caso, bora. Esse último caso aqui é bem tranquilo, tá? Que é o quê? Diferença de quadrados. Se você lembra, tinha um caso de produto notável que era o quê? Produto da soma pela diferença. Enchia o saco de vocês com isso. Que é aquele A mais B vezes A menos B, né? Quando eu multiplico dois números em que tem a soma e a diferença deles, fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Agora, ao contrário, eu vou te dar uma diferença de 2 quadrados perfeitos e você vai ter que transformar nisso aqui.
tá? Dicas para quando você vai aplicar a diferença de quadrados. Tem que ter quantos termos? 2. Tem que estar o quê? Sempre o quê? Diminuindo. Tem que ter esse menos aqui. Se tiver mais aqui, tu não pode fazer isso não, tá? Tem que ter um menos aqui. E você vai aplicar a raiz quadrada nos dois termos e fazer soma vezes subtração. Só isso. Quer ver? Te dei esse exemplo aqui, ó. Quantos termos tem aqui? Um termo, dois termos. Tem dois termos, tu já fala. Tem sinal de menos? Tem. Então, sei lá, opa, diferença de quadrado. Posso fazer raiz quadrada aqui? Posso, não é? Raiz quadrada disso não dá 5x? Raiz quadrada do 9 dá quanto? Raiz quadrada do 9 não dá 3? Ok, então deu para fazer a raiz quadrada dos dois. Então é uma diferença de quadrados perfeitos. E aí você faz o quê? Soma vezes a subtração. Então você vai pegar 5x mais 3, que é a soma deles, vezes 5x menos 3, que é o quê? A diferença deles. Só isso. Tá? É a mesma coisa que eu fiz daqui para cá. Tá? Então você tem que... Porque lembra? Raiz quadrada de a ao quadrado não é a? A e a. Raiz quadrada de b ao quadrado não é b? B e B, mais e menos. Raiz quadrada, 5x. Raiz quadrada, 3. Pronto. Tá bom? Vamos fazer 2 exemplos também desse caso para terminar o vídeo. Bora! Tem 2 exemplos aqui para a gente fazer, vai. Vamos lá. Olhou aqui, tem 2 casos. Então tem 2 termos. Dá para fazer a raiz quadrada de um? Dá. Dá para fazer a raiz quadrada desse? Também dá, e é menos aqui. Todos os critérios possíveis para a diferença de quadrados. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de p ao quadrado, p. Então vai ficar 6 mais p, 6 menos p. Tem que seguir essa ordem, tá, gente? Porque o 6 está primeiro, né? Então ele vem primeiro, tá? Não podia fazer p mais 6, p menos 6 não, tá? Teria que seguir nessa ordem. Aí aqui, botei de propósito, que vocês olham e já ficam com medinho. Tem medinho de fração, não tem? Mas olha só. Tem quantos termos aqui? Um termo, 2 termos. Tá diminuindo? Tá. Dá para fazer a raiz quadrada? Dá. Então é diferença de quadrado. Se você fizer a raiz quadrada disso aqui, ó, raiz de 4 é 2. Raiz de 25, 5. Agora, raiz quadrada desse cara aqui, x sobre 3, né? Raiz quadrada de x ao quadrado x, raiz de 9, 3. Ou seja, vai ficar 2/5 mais x sobre 3, vezes 2/5 menos x sobre 3, né? Mais e menos. E pronto. Só isso. Tá bom? Exercício do capítulo 16 e 17 de Mate 1, tá? Mate 2 eu não vou fazer vídeo, eu vou dar aula pelo Classroom. Então, assista a aula do Classroom para falar de Mate 2, que é começo de quadriláteros, ok? Um abraço para todo mundo. Fui!